Vamos começar com as perguntas da aula anterior, assim a gente consegue relembrar as coisas que a gente viu lá no dia 26 de janeiro. Então, pulamos um domingo por conta da ceia. A primeira pergunta é: o que é o Evangelho? Vocês responderam? O que vocês colocaram? A gente falou sobre isso. O Evangelho é uma boa notícia. A segunda pergunta é: qual a diferença entre notícia e conselho? A diferença é: notícia é um fato, algo que ocorreu. E aí o autor ele faz uma provocação, ele fala que não é um conselho. Ocorreu um fato, qual a sua decisão, qual a sua atitude que você tomar? Então, a diferença é que a notícia é um fato e um conselho você pode acolher ou não. Agora, a boa notícia, você recebe essa boa notícia e toma uma decisão. É obrigatório uma decisão. O conselho é alguma coisa que você pode fazer, né? Por que o Evangelho é uma boa notícia? Essa pergunta é importante, ela tem sido enfatizada algumas vezes. Haviam más notícias, né? Porque ele é uma boa notícia porque nós somos resgatados ou salvos da ira de Deus. Esse é o ponto. E do que nós somos resgatados segundo 1 Tessalonicenses 1:10? Da ira vindoura. Quais são os inimigos do Evangelho? Eu citei 2. Isso é importante para que a gente não esvazie, não diminua a mensagem do Evangelho. Os inimigos do Evangelho, que ele fica entre 2 inimigos, eu citei. E é muito fácil a gente cair esses 2 extremos. É um dos motivos porque o livro chama Igreja Centrada. Os inimigos do Evangelho é moralismo ou relativismo. Moralismo ou relativismo. Que vai pregar somente o moralismo, somente o aspecto exterior. E o relativismo vai relativizar a mensagem do Evangelho, dizendo que não, a pessoa pode viver da maneira que ela assim deseja. Tem 2 versículos, a próxima pergunta. De acordo com os versículos abaixo, o que deve ser feito com a boa notícia? O primeiro versículo é Romanos 10, 13 e 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O segundo versículo é Efésios 1, 13. Nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. É mais interpretativa, mas nos 2 textos eles trazem alguma palavra aí que nos ajudam a desvendar isso daí, né? De acordo com os versículos abaixo, o que deve ser feito com a boa notícia? Se você tem uma boa notícia, o que você tem que fazer? Nada? Guardar ela? Espalhar, transmitir, porque os 2 versículos estão dizendo de como que as pessoas crerão se elas não ouviram. Então elas precisam ouvir a boa notícia. Então o evangelho precisa ser espalhado, pregado. Com isso a gente inicia o tema de hoje, que é: o evangelho não é algo simples. Como ele transforma tudo. Então guarda isso, o evangelho não é algo simples, como ele transforma tudo. O que vem à sua mente quando ouve a palavra evangelho? Eu vou precisar da ajuda de vocês. O que vem à mente de vocês quando ouve a palavra evangelho? Obra redentora de Cristo. Mais alguém, além do Guilherme, tem alguma coisa diferente do que ele falou? Amor, misericórdia. Vocês viram que assim tem mais que uma resposta? Aí é boas novas, aí é um diamante, uma joia, com muitas faces, ela reflete a luz de formas diferentes. Assim o Evangelho. Então, quando o autor ele fala que o Evangelho não é algo simples, apesar dele poder ser transmitido de maneira simples, como a gente viu em Romanos 10, 13, Paulo ele transmitia também de maneira simples,
Mas o evangelho apresentado na Bíblia, ele é como uma joia com muitas faces, reflete a luz de formas diferentes. Então ele é precioso também, né? Se for fazer essa questão, essa ligação. E aí o autor ele vai colocar que a Bíblia ela não oferece um esboço. Tá aqui, ó, do que pode ser o evangelho. Pelo contrário, ele coloca aqui que o evangelho é multifacetado. Então nós vamos pensar nisso daí. O que quer dizer que o evangelho é multifacetado? Pensando lá na joia, pensando que ele não é algo simples. O evangelho ele vai abranger como salvação pessoal, a justificação pela fé. Então ele vai a nível individual, que a gente vai ver em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então ele vai destacar que a salvação individual como um dom gratuito de Deus, enfatizando a graça e a fé. Então guarda isso. O evangelho é multifacetado. Então ele, a nível de salvação pessoal, justificação pela fé, ele abrange isso. Outro versículo que vai falar sobre isso também. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então vai mostrar o aspecto pessoal do evangelho, chamando cada um ao arrependimento e à fé. Só que pelo fato dele ser multifacetado, ele não pode ser diminuído somente à questão pessoal. Muitos caem nesse erro, a nível de que o evangelho é salvação individual. É também, mas não para aí. Então a gente tem que ter isso em mente. Continuando, o segundo tópico sobre o evangelho é multifacetado, o evangelho como transformação social e justiça. Jesus, quando entrou lá na sinagoga em Nazaré, ele leu o rolo de Isaías, que está lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então o evangelho, além da transformação da salvação pessoal, individual, ele traz a justiça, a libertação e a restauração social. Michael Reeves, ele tem uma voz, né, bonita, britânico, inglês britânico. Ele faz uma comparação entre o Islã e o cristianismo. O islamismo e o cristianismo. Como que ele faz isso? Ele fala assim, observa a diversidade, a beleza da arquitetura, onde que os países que tiveram influência cristã e os que têm uma influência islâmica. E muitos dos países islâmicos, a gente vê o quê? Destruição. Por conta disso, porque o evangelho ele traz isso. Ele traz justiça, libertação e restauração social. Eu gosto de ver como que o evangelho ele traz, a gente vai trazer exemplos mais para o final da aula, mas como que o evangelho trabalha nessas questões. A primeira revolução sexual ocorreu por conta do cristianismo, porque no mundo greco-romano não havia muito essa questão de direitos humanos, então crianças eram colocadas para ser devoradas por animais quando elas eram rejeitadas. As mulheres que tinham uma proteção assim contra os maus tratos eram somente as que eram esposas de generais, de pessoas da alta sociedade. Então, quando chegava lá no nível mais baixo de escravos, a pessoa não era dona de si mesma. E o cristianismo, ao longo de mais de 1000 anos, trouxe essa questão aí. Então, a gente vê pessoas que abriram orfanatos, aí eu estou falando a cristandade em geral, né? Não estou classificando por denominações, mas o cristianismo fez isso. Ainda como transformação social e justiça, Tiago capítulo 2,
versículos 14 ao 17, ele vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então ele reflete a dimensão prática do Evangelho, enfatizando o cuidado com os necessitados. Então, assim, a gente já viu o Evangelho como salvação pessoal, como transformação e justiça social e justiça, como transformação cultural. Mateus capítulo, agora é o terceiro tópico, como transformação cultural. Mateus 5, 13 ao 16, Jesus vai dizer para eles, para os discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então o Evangelho, ele impacta a sociedade ao chamar cristãos para serem agentes de transformação. Atos capítulo 17, versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Isso daí foi no contexto, os missionários chegavam numa cidade, então eles já tinham uma fama e é usado de forma pejorativa que eles tinham transtornado o mundo. Mas se você lembrar ali o contexto de Atos, tinha uma menina que era uma espécie de uma escrava. E aí Paulo prega ali e ela é liberta, e tinha em Éfeso, né, eles vendiam estatuetas, imagens da deusa Diana, e eles perderam o lucro e ficaram irritados ali. Faz parte também de um contexto maior desse transtorno que o Evangelho causa no mundo. Então mostra o Evangelho não apenas como muda apenas vidas individuais, mas altera a cultura ao seu redor. Então a gente vê, o último aqui tópico dessa questão do Evangelho multifacetado, lembra lá do diamante, lembra do título da aula, que ele não é simples. Colossenses 1:20, agora ele vai mostrar o Evangelho como restauração de todas as coisas. Pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Aponta para o Evangelho como a restauração de toda a criação. Apocalipse capítulo 21, dos versículos de 1 a 5. Eis que faço novas todas as coisas. Mostra a consumação final do Evangelho na nova criação. Então percebe que a gente pode apresentar de uma maneira simples, mas o Evangelho ele é multifacetado, né? Ele não é simples. Ele também não é, aqui a gente não viu, Jesus te ama. Muitas das vezes a gente vê uma igreja com a faixa lá, Jesus te ama, olha, um evangelismo, nossa, que interessante, que legal. Por mais que as pessoas estejam de boa vontade, não significa que aquilo é a pregação do Evangelho. Então, lembra que no início eu falei para vocês, lá na primeira aula, de que perguntaram para o Timothy Keller, qual o segredo da sua igreja? Qual o segredo para a sua igreja crescer? É uma pintura diferente? É uma música diferente? É um teatro? Expressões artísticas? O que você faz? E ele passou a escrever esse livro para falar assim, olha, o Evangelho dá conta de tudo isso. A gente não precisa ficar inventando, o Evangelho é rico o suficiente para ser pregado, pois ele vai abranger todos os aspectos da criação e da vida humana, as necessidades ele vai atender. Então foi isso que ele trouxe de contribuição por meio desse livro, e aí ele destrincha, né, o Evangelho. O legal desse livro também é que ele vai trazendo vai citando muitos autores para que as pessoas conseguissem entender essa questão do Evangelho, tanto membros da igreja como líderes de igreja. Então a gente precisa tomar cuidado ao não dar ênfase em coisas extremas.
somente focar na conversão pessoal, porque é uma coisa que não vai abranger o evangelho, sem impacto na sociedade. E se vocês perceberem isso, é isso que governos totalitários temem, que o evangelho cause um impacto na sociedade. Alguns regimes totalitários têm até algumas igrejas de fachada, que somente o governo pode intervir no que é dito, no que é pregado lá. Existe isso. Para nós aqui, brasileiros, ocorre coisas assim, tentativas disso, mas em outros é muito mais descarado essa questão aí. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Não é só individual. Eu e você, como membro de igreja, tem que tomar cuidado para que não achar que o evangelho é individualista. Importa a minha conversão, importa que eu sou salvo, eu sou igreja. Cuidado. No outro extremo, tem que tomar cuidado somente, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou entregando as minhas cestas básicas, eu ajudo as pessoas. Não pode ser reduzido a nenhuma dessas coisas, apesar dessas coisas estar abrangendo. Então, cuidado com isso. Quando a gente fala extremos, por isso que o nome do livro é Igreja Centrada. O Evangelho, com toda a sua totalidade, ele tem que estar no centro, influenciando as áreas da igreja. Eu peguei algumas coisas aqui, é interessante, tanto para quem prega como para quem aprende. Por que é interessante para esses dois tipos de pessoas? Porque a Bíblia, ela também não é simples assim de entender ali. Eu já ouvi muitas pessoas e acontece comigo também, do que ele está falando. Então, o Tim Keller, mostrando para as pessoas ali que perguntavam por que a igreja dele teve um sucesso, ele coloca algumas coisas interessantes. Que o evangelho precisa ser conectado com o enredo e com os temas da Bíblia. Do que ele está falando? Então ele dá algumas sugestões, e aí a gente vai destrinchar elas. Lar, exílio, é um tema que aparece várias e várias vezes no decorrer da Bíblia. Lar e exílio. Vou dar um exemplo para vocês. Quem leu Gênesis? Como começa o Gênesis? Começa num jardim, é um lar. O que acontece quando as pessoas saem daquele lar ali? Porque o Gênesis ele faz questão de deixar muito claro várias vezes, eles vão para uma determinada direção. O Éden ficava num lado e à medida que eles iam se afastando da presença de Deus, por exemplo, Caim, ele foi para a terra de Nod, que era de uma pessoa que está perdida, um andante ali, um andarilho. Então, esse tema, lar e exílio, vai aparecer nas narrativas da Bíblia. O que é considerado o Egito? Um exílio. As pessoas estão longe da casa delas. E isso também, em algum momento, vai interferir para nós. Para não citar somente o Antigo Testamento, o que acontece com o que a gente chama de filho pródigo? Ele sai da casa do pai dele. Ele vai para um exílio ali. E depois ele retorna. Ali toda a estrutura de evangelho está naquela narrativa ali. Outro tema que aparece também. Isso fica muito claro também no livro do Gênesis, no livro de Reis. Yahvé, aliança. Nome de Deus, né? Yahvé, ele faz uma aliança com o seu povo. Muita gente não entende essa questão de aliança na Bíblia e depois fica perdido. Então tem muitos e muitos livros que vão ensinar esse tema aí. Então o evangelho ele precisa ser conectado com essas coisas aí. Por que Deus perdoa pecadores? A Raíssa perguntou, mas papai, o Jacó também, ela viu, para ela ficou muito claro que Esaú fez coisas erradas. Aí é interessante quando a gente lê a Bíblia em casa, porque a Sheila perguntou também, mas o que Esaú fez de errado? Mas ele não foi enganado por Jacó? E a Bíblia fala pelo menos 2 oportunidades
que ele se casou com mulheres cananeias. Que se a gente ler, fazendo uma leitura atenciosa, a gente vai ver que Abraão teve todo o cuidado de mandar buscar uma esposa para Isaque, lá dos parentes dele, fora ali de Canaã, porque aquele povo era considerado um povo rebelde, né? Um povo que estava debaixo da maldição de Deus, por não servir a Deus, por não cumprir essa aliança. Então, mas o que tem de diferente entre Esaú e Jacó? E Yahvé fez uma aliança com os filhos de Abraão. Ah, mas ele também não era da descendência, mas a aliança foi com Jacó, que depois se tornou Israel. Por que a gente não é indigno diante da face de Deus? Por conta dessa aliança. A gente tem um exemplo de aliança que ele foi bastante reduzido, foi bastante esvaziado, banalizado no mundo de hoje, que é o casamento. Por que a gente não pode abandonar o cônjuge? Porque tem uma aliança. Por mais que o cônjuge é cheio de defeitos, porque essa aliança vai apontar para aquela questão da sombra. É fantástico aquela ilustração. A sombra, a sombra da mão, ela tem um formato, mas não é verdadeiro, porque está apontando para algo real e verdadeiro. Então isso vai ser um tema na Bíblia. Leia a Bíblia ela precisa ser prioridade na nossa vida. Chega da gente dar desculpas. Ah, não leio porque eu estou cansado, não leio por isso, não leio por aquilo. A palavra, sim, pode ser dura, mas a questão é assim, prioridade. E aí anota, verifica esses temas. Lar, exílio, Yahvé, aliança, vai aparecer muitas vezes. Outro tema também que talvez eu tenha ele como preferido, é sobre o reino. Quando a gente vê que o reino aparece lá em Samuel, depois vem Saul, Davi, Salomão, depois já divide, a gente começa a ver o povo de Israel dividido, as tribos ali, e depois que eles vão para o exílio na Babilônia, eles não têm mais um rei que é da nação deles, porque eles quebraram a aliança. Todos esses temas aqui, eles aparecem, eu vou depois tentar ali dar alguns exemplos, né, também sobre isso. Mas a questão do reino é que eles esperam esse rei. Israel ficou num exílio, imagina quantos anos depois de que foi para a Babilônia, eles só voltaram para a terra deles, porque eles acreditam nessa questão da aliança. Até hoje, um judeu piedoso, eles têm muitos que já não se importam com religião, com a questão eles não têm mais essa piedade, mas eles esperavam, na época do Novo Testamento, um rei. E não é à toa que teve tentativas que esse reino fosse estabelecido, mas pela força humana, não pela vontade divina. Porque o rei já veio, só que eles não conseguem enxergar isso. Então, continuando nesse assunto, que o evangelho precisa ser conectado com o enredo e com os temas da Bíblia, vamos pensar na criação, a questão de lar e exílio. O lar, Deus criou, fez a criação, colocou os seres humanos para servir no lugar de descanso. E o Tim Keller, ele traz a palavra shalom. Mas shalom não significa somente paz. Se a gente for traduzir ali, mas é um conceito muito mais abrangente de ter um relacionamento, de ter uma completude com Yahvé. Então, na criação, o lar foi para servir no lugar de descanso e de shalom, de paz, de um relacionamento íntegro com Deus, não de um relacionamento quebrado. Ainda na criação, Yahvé fez uma aliança, né, de oferecer um relacionamento com Deus, de amor, através dessa aliança. Então a gente percebe, a aliança com os seres humanos foi de que os seres humanos fossem corregentes da criação. Deus Todo-Poderoso, ele compartilhou esse privilégio com os seres humanos de governar a sua criação, espalhar a imagem de Deus para a criação também. Dentro ainda ali do Éden, a questão de reino, né? Proporcionar um reino e a majestade de Deus. Então essas coisas de reino,
Tudo a gente, por isso que o Gênesis é um livro importante, tudo a gente encontra ali. Só que aí vem o pecado. O que acontece com o lar? A shalom do lar? Aquele relacionamento íntegro, ele foi quebrado. Primeiro, o Adão ele fez uma poesia para Eva, quando Deus criou, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E depois, no Gênesis 3, foi a mulher que tu me deste. Então ali a gente vê um relacionamento quebrado. O egocentrismo. A gente vê isso nos filhos ali, deles mesmos. A gente vê que um filho matou o outro, o filho mais velho matou o mais novo. Aí a gente vê a quebra da aliança. Que a quebra da aliança resulta na maldição e na ira de Deus. O ser humano passa a estar debaixo da ira de Deus. O reino se torna idolatria, que depois vai para a escravidão. Consegue conectar esses assuntos depois, fora do Éden? O livro do Gênesis inteiro é uma busca por terra. Abraão, ele viveu a promessa e não conseguiu. Só uma caverna ali, um túmulo que ele comprou por muito dinheiro. Aí a gente começa a olhar o Antigo e o Novo Testamento, mais o Antigo, o povo de Deus caminhando sempre em infidelidade, debaixo da maldição e da ira de Deus. Idolatria, a idolatria resulta em escravidão. Eles foram, em vez de ser uma bênção para as nações, ele se torna escravo de outros povos pagãos, babilônios, macedônios, persas, romanos. Jesus vem no meio dessa idolatria aí, e aí a gente vê toda aquela questão que a gente já viu, foi citada antes, né? O Evangelho como transformação social. Olha como que tudo isso é abrangente. Na própria vida de Israel, citei agora, eles foram exilados no Egito, Babilônia. Ele foi chamado para ser fiel, mas ele foi infiel com Deus. E aí eles ficam procurando libertadores, juiz, rei, para estabelecer o reino de Deus, né? E Deus ainda age com misericórdia. O próprio Jesus, se a gente for pegar nesse tema de lar e exílio, ele deixou o seu lar com o Pai e viveu aqui até como um exilado, né? No sentido de viver com o seu povo, apesar dele não ter pecado, né? Mas o que ele fala para os seus discípulos? Vou lhes preparar lugar, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então esses temas, eles percorrem toda a Bíblia. Na aliança, o que Jesus faz? O pacto, a aliança com Yahvé, ele é o servo sofredor, mas ele também é o Senhor da aliança, ele carrega a maldição do pecado. Nós quebramos a aliança com Deus, mas quem pagou o preço foi Jesus. Isaías 53 fala disso, né? A oferta pela culpa, ele pagou, né? Com o seu sofrimento. Ele é o verdadeiro rei que retorna. Ele é o verdadeiro descendente da tribo de Davi, o único que é digno de abrir o selo. Apocalipse vai falar isso. Pensando em restauração, quando a gente olha para o finalzinho do Apocalipse, já não é um jardim, mas é uma cidade, né? Com as mesmas imagens que tem no Jardim do Éden. E a aliança, lá no final, o que ele vai falar? Que nós somos convidados para as bodas do Cordeiro, foi nos dado roupas novas para isso, roupas lavadas nas vestes do Cordeiro. E esse reino de Deus, que não tem fim, lá em Apocalipse diz que não haverá mais choro, nem lágrima, nem coisas ruins que nos afligem aqui. Percebem como que é de tirar o fôlego essa questão de como o Evangelho é multifacetado, ele precisa estar conectado com os temas da Bíblia? Então a gente percorreu aqui o arco narrativo da Bíblia, nesses poucos minutos, dizendo que o Evangelho está ali. Ele não pode ser reduzido. O Evangelho não pode ser reduzido a histórias morais para as crianças. Seja igual Davi, seja igual José, que fugiu da tentação sexual. Tem muito mais coisa. É óbvio que abrange isso, mas não é só isso, não é somente isso.
E aí é interessante, isso daqui vai ser abordado também de várias maneiras, iniciando outro tópico aqui, como comunicar o Evangelho de forma completa. O Evangelho não é um meio termo, mas uma transformação completa. Ele muda indivíduos e sociedades ao mesmo tempo. Agora cabe a nós o desafio de comunicar essa verdade de maneira equilibrada, não dar uma ênfase exagerada em algumas coisas. Para ilustrar isso, como comunicar o Evangelho de forma completa, eu peguei alguns exemplos, depois eu falei, eu acho que eu peguei esses exemplos aqui porque eu li num livro. Tem um livro que ele traz biografias. O livro não é tão baratinho assim, mas de vez em quando ele tá num preço interessante. Recomendo para vocês que tenham esse livro, chama Servos de Deus, da editora Fiel. O autor é o Franklin Ferreira, ele vai percorrer a história do cristianismo, trazendo pessoas que influenciaram a sociedade ali com os seus ensinos. O primeiro da lista que eu fiquei pensando, eu estava pensando muito nele esses dias, e foi assim de maneira até aleatória, né? João Calvino. A gente fala de João Calvino quando fala de reforma, mas acredita que talvez a gente possa reduzir que ele só causou algum impacto ali na questão religiosa, mas não. Quando a gente começa a se aprofundar na contribuição dele e das pessoas ali que estavam ao seu redor, eles influenciaram a cidade de Genebra, o país hoje que a gente conhece como Suíça. É um país até conhecido por uma prosperidade, mas foi influenciado ali. Em Genebra, na época de Calvino, não tinha pedintes. Por que não tinha pedintes? Porque Calvino ensinava que as pessoas deveriam trabalhar. Aquilo foi um impacto tão grande naquela cidade que eles botavam para fora os pedintes. Esses tempos atrás eu fui ali no sul de Minas e estava assim nas placas de semáforo: não dê esmolas. Porque eles não querem. Eles querem ver as pessoas o quê? Isso tem a ver com a dignidade humana. As pessoas precisam trabalhar para conquistar o seu próprio sustento. Se elas não têm nenhuma dificuldade, e hoje a gente tem políticas para isso, né? Se ela tem alguma dificuldade, vai ter um trabalho adaptado para que ela viva de uma maneira digna. Então, eles influenciaram muito ali a sociedade ao seu redor. Ele influenciou de maneira que, criando universidade, na área educacional. Então, o Evangelho ele abrange todas as questões da vida humana. Ele não pode ser reduzido. Eu vou dar ênfase nisso porque talvez a gente reduza ele à salvação individual. Outros vão ter a tendência de reduzir o Evangelho à questão social, mas não é só isso. Não é só isso. Então, homens como esse, pregando, ensinando, educando o povo, faz parte também. Outro homem que também mudou, eu gosto muito de ouvir ele. Ele começou como a carreira dele, né, trabalhando como um ministro evangélico, um pastor de uma igreja. O nome dele é Abraham Kuyper. Lá nos séculos 19 e 20, na Holanda, a Holanda foi muito influenciada por os ensinos de Kuyper. E ele foi o fundador de uma universidade que existe até hoje, a Universidade Livre de Amsterdã. Então, o Evangelho ele traz tudo isso, a salvação pessoal e a transformação individual da sociedade como um todo. Ele traz toda essa contribuição. Ele abrange todos. Aí eu vou dar um fechamento para isso, mas pensa nisso, esses homens trouxeram uma grande contribuição para o Evangelho. Homens como nós, comuns, seres humanos, pecadores. Um outro que chama muita atenção dos exemplos que eu peguei, ele nunca foi pastor, mas ele era envolvido no meio político e que não era e nunca foi e nunca será fácil. William Wilberforce, lá na Inglaterra. A Inglaterra dominava o comércio marítimo, Companhia das Índias Orientais. Você vai se lembrar de um filme famoso que mostra isso.
E qual que foi a contribuição dele? Em algum momento, alguém incentivou ele a se tornar um ministro evangélico, mas também ele teve a convicção que ele podia ser usado por Deus na área de atuação dele, na política. O que ele influenciou? Ele influenciou a abolição da escravatura. Pensa num país que a mão de obra, ele rodava, era necessário ter escravos. Então ele foi influenciado lá por John Newton, que também era outro que era terrível, e ele trabalhou para a abolição da escravatura lá na Inglaterra, sendo que impactava a economia de um país. Olha como que o Evangelho transformou esses homens individualmente, para que através da influência deles, transformasse a sociedade ao seu redor. Agora eu pergunto, irmãos, você é salvo por Jesus Cristo? O que você tem influenciado? Qual é a sua área de influência? O Evangelho afetou a sua vida de maneira que afeta a vida das outras pessoas? Qual é a vocação dessa igreja para com a sociedade? O que ela transforma ao redor dela aqui? Montemor tem as suas necessidades? Muitas. Montemor se resume essa área aqui da região central? É espalhado Montemor. O que você conhece e contribui para que o Evangelho tenha esse impacto, né? Tanto na sua vida, é o papel, vamos trazer assim, o dever do cristão é estar no culto, estar aprendendo, e o que ele impacta a vida da sociedade, a vida desta cidade. Trouxe ali 3 exemplos, né, bem resumidos de homens, mas tem mulheres também, a gente podia citar Amy Carmichael. Toda vez que eu lembro de o impacto do Evangelho, eu lembro dela. A IBD infantil já ensinou sobre isso. Que ela comprava meninas que eram escravas sexuais na Índia. Essa semana o pastor colocou um pedido de oração lá do missionário, e eu já tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, várias vezes. E ele tinha um trabalho muito parecido com isso, com meninas indianas, que lá tem aquela questão das castas, né? E o Evangelho, através da vida deles, através de outros que já passaram lá, estão ali para transformar aquela sociedade. No nível individual, você está cumprindo o seu dever hoje, vamos dizer assim. E esse Evangelho de forma mais completa, porque ele não é só a salvação individual. Como que Deus tem usado sua vida, como a sua vida tem sido um instrumento nas mãos de Deus para impactar isso? Essa é a pergunta. Então a gente percebe que talvez as pessoas foram meio que, de uma certa maneira, ingênuos, chegando no Tim Keller, como que é a sua igreja? Como que você faz para atrair as pessoas? E ele fala assim, aqui a gente prega o Evangelho para a vida. Aí eu comecei a fazer umas conexões. Já recomendei para vocês, né? Ele tem livros, vários livros. Qualquer livro que pegar dele é muito bom ler. Mas ele tem um livro que chama O Evangelho na Vida. Como que ele impacta ali toda a sociedade, sendo que o Evangelho tem que ser o elemento central de toda a palavra, de toda a igreja. Então, eu vou encerrar por aqui, verificar se a gente tem dúvidas, questões, contribuições. Então vamos para as perguntas de hoje. Eu vou deixar a primeira para a semana que vem, para ver se alguém contribui. A maioria das perguntas, assim, elas são mais reflexivas, né? Por exemplo, o Evangelho transforma apenas a vida social ou também a sociedade? Como? Acabei de falar aqui. Como podemos equilibrar a fé pessoal e o impacto social do Evangelho? Como podemos comunicar o Evangelho para um mundo que muitas vezes o vê como algo ultrapassado? Então são essas questões para a gente lembrar e fixar. Algumas vão exigir alguma reflexão. Tudo isso, depois ele vai entrar em mais detalhes, mas ele vai entrar numa questão de contextualizar o Evangelho, a mensagem do Evangelho.
é como que a gente traz o Evangelho para determinadas culturas, sem diminuir, sem esvaziar ele. Como que ele pode ser, com toda essa questão dele ser multifacetado, como ele pode impactar a vida de pessoas, né? A gente trazer a mensagem de maneira que as pessoas entendam e seja eficaz também. Eu estava conversando com uma pessoa e eu estava na casa dessa pessoa e ela estava assistindo a TV. E TV, assim, programa jornalístico traz muitas coisas terríveis, né? Das piores ali, eles ficam enfatizando uma questão terrível. Eu percebi que a ansiedade daquela pessoa é possível ter esperança nesse mundo? O Evangelho lhe traria, e da maneira como que eu trouxe ali, eu falei assim, olha, eu vou contar para você a minha experiência com relação a isso. Porque a pessoa me conhece, né, já mais velho que eu, me conhece desde que eu era criança, e eu falei assim, olha, onde que eu me agarro para que eu não fique doente, né, nesse mundo, não fique ansioso, eu me agarro nessa esperança que Jesus veio e vai restaurar todas as coisas. Então as pessoas, elas têm os seus anseios, né? Como podemos equilibrar o Evangelho o que a gente falou na aula passada, ter uma aproximação, né? Ter um relacionamento com a pessoa para que a gente possa pregar a mensagem do Evangelho, essa mensagem preciosa, anunciar o Evangelho de maneira eficaz. A gente vai encerrar por aqui, orar, para a gente ir para o café.